Jovens Titãs, um dos melhores desenhos da história da DC, responsável por introduzir jovens adolescentes a uma das principais equipes dos quadrinhos. A animação fez um estrondoso sucesso ao longo de 5 temporadas. Contudo, havia planos para uma 6ª temporada que nunca aconteceu. E esses planos ficaram conhecidos como a temporada perdida de Jovens Titãs. E no vídeo de hoje vamos comentar absolutamente tudo sobre a 6ª temporada de Jovens Titãs. A temporada que tinha tudo para ser melhor, a Liga da Justiça Sem Limites dos Jovens Titãs, mas que nunca aconteceu. Tudo isso depois da abertura. E pessoal, só antes da gente começar, eu queria convidar você para virar membro aqui da Batcaverna. A Batcaverna, assim como muitos outros canais no YouTube, precisa muito da receita dos membros. É o que viabiliza a continuação do canal e a possibilidade do canal ter vídeos especiais como esse. Por isso, se vocês quiserem dar uma olhada aqui no Seja Membro do YouTube, dá uma olhada, tem umas recompensas bem legais e vocês também vão estar ajudando bastante aqui a Batcaverna. Beleza? Esse era o recado que eu queria dar. Agora sim, a 6ª temporada de Jovens Titãs. Jovens Titãs estreou no Cartoon Network em 2003 e teve o seu último episódio exibido em janeiro de 2006. Nesse episódio, poeticamente chamado As Coisas Mudam, o Mutano descobre que a Terra está viva durante uma batalha contra um monstro branco. E esse monstro branco, embora despretensioso, iria ser importante na 6ª temporada. A tal da criatura foge, e o restante da equipe fica focada atrás dela, o que iria durar todo o episódio. Contudo, o mais importante é o Mutano. Ele se separa do time para descobrir mais sobre a Terra. E realmente era ela. O Mutano não estava tendo alucinações nem nada disso. Só que quando ele vai conversar com a Terra, a garota não se lembra de nada do que aconteceu. Simplesmente a Terra acha que é apenas uma garotinha que precisa estudar geometria. Mutano insiste que ela é uma super-heroína, ela é uma titã, e a convida para voltar para o time. Só que não tem jeito. Isso tudo nos leva para a cena final da série, que é maravilhosa e, na minha opinião, histórica. A Terra reafirma que é só uma garota e não vai se juntar aos Titãs. Ela desaparece em meio aos alunos. Mutano, enfim, aceita que as coisas mudaram e decide seguir em frente, caminhando em direção à luz e para novas aventuras. E esse é um daqueles finais perfeitos. Nada dura para sempre, nem mesmo um desenho tão bom como Jovens Titãs. O Mutano teve que seguir em frente, assim como nós vamos ter que seguir em frente sem o desenho. E isso sem falar que, para a Terra, esse final é maravilhoso e muito superior com qualquer coisa que fizeram pós-contrato de Judas com a personagem. Depois de tudo que aconteceu, ela só queria ter uma vida. Talvez o seu cérebro mesmo tenha suprimido as memórias para permitir ter isso. Ainda tem o elemento da identificação, pois muitos viram esse desenho no ensino médio. E esse é um período de transição, na qual, eventualmente, você dá adeus a amigos queridos. Cada um vai para o seu lado com seus objetivos de vida. E isso conversa lindamente com uma série cujos protagonistas são adolescentes tentando se encontrar. De novo, para mim, final perfeito para esse desenho. Só que acontece que esse não era para ser o final do desenho. Os produtores queriam continuar, fazer uma 6ª temporada. Mas, infelizmente, naquela época, era fundamental que um desenho se pagasse com a venda do merchandising. O problema é que o merchandising dos Jovens Titãs nunca realmente emplacou. Os bonecos encalharam, e isso inviabilizou mais uma temporada. Os produtores foram informados que o desenho seria cancelado enquanto eles estavam escrevendo a 5ª temporada. Por isso deu tempo de ajustar e fazer um episódio Como as Coisas Mudam. Só que também existe um motivo não confirmado até hoje. A empresa que tinha os direitos dos brinquedos dos Jovens Titãs era a Bandai. Só que, em 2006, o Cartoon Network fechou um contrato exclusivo com a Mattel. E especula-se que fazer bonecos dos Jovens Titãs com o selo da Mattel envolveria rescindir o contrato com a Bandai. E isso era inviável. Esse seria o verdadeiro motivo do cancelamento, mas também nunca foi confirmado nem pela Warner,
nem pelos produtores. Mesmo assim, durante o processo de roteirização da 5ª temporada, os produtores estavam já planejando a 6ª temporada. Por anos, a especulação era que a 6ª temporada seria focada na Estelar. Para quem não tá ligado, cada temporada dos Jovens Titãs foca em um personagem diferente. Por exemplo, a primeira temporada é quase 100% do Robin. A segunda é da Terra e do Mutano. A terceira é do Cyborg. A quarta é da Ravena. E a quinta é do Mutano de novo. E ficou faltando alguém, né? Pois é, a Estelar nunca teve uma temporada focada nela. Apenas alguns episódios. O máximo que temos de episódios focados na Estelar é quando ela retorna para o seu planeta natal, Tamarã, para se casar. Também temos os episódios que ela encontra sua irmã, o episódio de origem do time e aqueles que ela tenta se adaptar à cultura da Terra. Mas convenhamos, nenhum arco que é desenvolvido ao longo da temporada. Então, era natural ter uma temporada focada realmente na princesa de Tamarã. Durante anos, essa era a grande especulação. Só que, infelizmente, isso fica muito mais para um desejo dos fãs, porque nunca realmente foi confirmado que a 6ª temporada iria focar na Estelar. Contudo, os produtores, ao longo dos anos, deram várias dicas do que eles estavam planejando. E aí sim entram as informações oficiais que temos da temporada cancelada. Primeiro ponto, aquele monstro branco que aparece no último episódio teria uma importância maior. O designer de personagem para a série, o Derek Wyatt, falou que a criatura tinha ligação com o que ele chamou de Dimensão X. E provavelmente a ideia seria desenvolvida num episódio da 6ª temporada. A Dimensão X existe nos quadrinhos da DC e faz parte do multiverso. A história mais conhecida dessa dimensão é quando os alienígenas da Dimensão X sequestram a irmã do Gladiador Dourado, o que vai resultar na morte dela. Contudo, nesse caso aqui, que a gente está falando de Jovens Titãs, é válido citar que a Dimensão X já tinha aparecido em histórias antigas da equipe na década de 60. Então isso com certeza iria acontecer. O problema é que a gente não sabe a extensão dessa história. A Dimensão X seria importante ao longo da temporada ou seria apenas para um episódio? Isso não sabemos, apenas que iria em algum momento aparecer Dimensão X. O Derek também confirmou que havia planos para outras torres titãs, que seriam torres espalhadas ao redor do mundo, chamadas de torres internacionais. Além disso, ele recorda que também havia um vilão adolescente britânico, na qual poderia se chamar Jack Fogg. A 6ª temporada também iria explorar o conceito da equipe ter novos membros, como vimos na última temporada. Isso foi confirmado pelo roteirista Rob Hogue. O Rob se tornou o roteirista principal do desenho quando o David Slack saiu após a 4ª temporada. Além disso, a designer de personagem da série, Brienne Drew Hard, também confirmou que chegou a trabalhar no design de um personagem misterioso e que nunca foi revelado. E ela mesma disse num tweet que essa personagem seria muito importante para a temporada. E infelizmente não sabemos a identidade dessa personagem, ela nunca revelou qual que era. Existe também um rascunho da personagem Rose Wilson, a Ravager, filha do Slade Wilson. Esse desenho foi feito pelo criador da série, o Glenn Murakami, bem na época que eles estavam planejando a temporada 6. Por causa disso, alguns acreditam que essa personagem iria aparecer na 6ª temporada. O que também é importante dizer, nunca foi confirmado pelos produtores. Contudo, essa personagem chegou a aparecer nos quadrinhos dos Jovens Titãs. Só que em 2021, a Comic Book Movie, um site muito conhecido de coisas de super-herói, fez um artigo bem grande dizendo que conseguiu informações exclusivas de algumas coisas que eles estavam planejando para a temporada 6. Esse artigo foi publicado em abril de 2021 e os produtores do desenho reagiram a esse artigo. Nas redes sociais, eles confirmaram que sim, tem algumas coisas no artigo que são verdadeiras, mas tem outras coisas que eles não conseguem confirmar, porque não se lembram direito. Então, esse é um artigo que tem uma certa credibilidade. É só que também não dá para confirmar que o artigo inteiro é 100% verdadeiro. Mas para mim, isso já garante esse artigo com um pouco mais de credibilidade. E também porque no artigo da Comic Book Movie, eles dizem que conseguiram esses documentos. Só que eles também não mostram os documentos, eles só dizem que viram. A primeira informação importante do artigo é que a série iria mudar de nome.
e passaria a ser chamada de Novos Jovens Titãs. O tom da série continuaria o mesmo. Teríamos aqueles episódios mais focados na história principal da temporada e aqueles episódios mais leves e divertidos. A matéria também cita alguns personagens que iriam aparecer ao longo da temporada. Temos aqui Aqualad, a Argent, que era a líder dos Titãs do Norte, Bumblebee, Kid Flash e entre outros. A ideia realmente era dar uma misturada nos times. Sabe, colocar um titã da costa leste com um titã da costa oeste. E brincar com isso ao longo dos episódios. Ou seja, todo episódio teria uma formação diferente da equipe que a gente iria ver. O que lembra bastante o conceito do Liga da Justiça Sem Limites. Talvez até por isso tinha essa ideia de mudar o nome do desenho. Porque Liga da Justiça também mudou. O artigo até cita um dos combos de time. Robin, Kid Flash, Aqualad e Ricardito. E essa é basicamente a formação original dos Jovens Titãs, a Turma Titã, só que sem a Dona Troy. Vale lembrar que naquela época tinha um problema de licenciamento com a personagem, e por isso ela nunca sequer foi cogitada em aparecer no desenho dos Jovens Titãs. A grande vilã da temporada seria uma personagem chamada Athena, e ela teria um poder de toque de Midas, capaz de dar superpoderes para outras pessoas. Ela seria acompanhada pelos seus lacaios intitulados Namorados, e também pelas Garotas Robôs. O artigo cita que outros vilões das temporadas anteriores também iriam retornar, como o Maluco do Controle. E lembra que eu falei de uma informação do produtor que iríamos ter outras bases além da Torre T? Pois é, esse artigo entra em mais detalhes. Teríamos a Torre Titã da Costa Leste, a base subterrânea, que é chamada no artigo como se fosse uma casa na árvore. Também teríamos o quartel-general em Londres e a base submersa. E, infelizmente, não há imagens de como esses lugares seriam. O artigo também dá detalhes de alguns episódios que chegaram a ser planejados. Não sabemos se esses episódios chegaram a ser escritos, roteirizados, ou se era só uma ideia geral de como que o episódio seria. O primeiro episódio da série é esse da Dimensão X que eu comentei antes do alienígena branco. Nesse episódio, o vilão britânico Jack Fogg iria aparecer bem no início. E essa informação bate totalmente com uma das informações dos produtores, de que ele se lembra vagamente que tinha um vilão britânico e que poderia ser o Jack Fogg. A Titã Argent iria receber a ajuda do Robin, do Mutano e do Arauto. Supostamente, quando eles resolvessem um problema em Londres, o Arauto iria abrir um portal para retornar aos Estados Unidos. E, sem querer, iria criar uma rachadura com a Dimensão X, permitindo que uma criatura surgisse na Terra. No final do episódio, a tal da vilã da temporada, a Athena, iria aparecer. O outro episódio que temos informação se chamaria Outsider, e envolveria a história de um personagem descrito como Geek, e que não foi aceito para se juntar à equipe dos Jovens Titãs, e por isso vai atrás da Athena para se vingar. E olha, isso daqui é um chute meu, um chute bem longe, mas do jeito que eles descrevem, que era um personagem nerd, que os próprios Titãs não aceitam, me faz lembrar um pouco do personagem Danny Chase, que era um personagem com poderes telecinéticos dos anos 90, que estava na equipe dos Jovens Titãs, e era um personagem que tentaram forçar na equipe, mas nenhum leitor na época gostou. E meio que o hate dos leitores acabou forçando o personagem a sair da equipe. Então, não sei, né? Vai que esse personagem fosse o Danny Chase. Ou alguém inspirado no Danny Chase. O outro episódio se chamaria Batalha dos Nerds, e iria acontecer numa convenção de quadrinhos, uma Comic Con da vida. E aqui veríamos nerds buscando encontrar um novo líder, após o desaparecimento do Maluco do Controle. Nesse episódio, pelo jeito, teria muitas referências à cultura pop, inclusive a franquia do Senhor dos Anéis. Temos um episódio chamado Mad Mods, que mostraria seguidores do vilão Mad Mod. E, por fim, um episódio chamado Verdade ou Desafio, mais focado nas garotas. E como a sexta temporada supostamente foi cancelada durante a roteirização da quinta temporada, faz sentido existir a descrição de alguns episódios, mas não de muitos episódios. Eu até acho que pela quantidade de episódios descritos aqui, é muita coisa. Um detalhe importante é que esse negócio de usar o nome Novos Jovens Titãs não foi totalmente descartado, pois alguns anos depois, em 2011, o Cartoon Network produziu uma nova série em formato de curta. Foram produzidos 19 episódios, e o nome, Novos Jovens Titãs. Esses curtas tinham uma pegada bem mais infantil, e muitos acreditam que foi daqui que surgiu o embrião para ser criado os Jovens Titãs em Ação,
alguns anos depois. E é nessa série de curtas que tem um episódio focado na identidade do Red X. Aliás, falando em Red X, abrindo um parênteses aqui, recentemente surgiu uma informação sobre a sua identidade. Essa informação surgiu dessa conta, Timatam89, lá no Instagram. Ele diz que trabalhou no desenho na época, e pelo que ele descobriu, o Red X era realmente para ser o Jason Todd. E a informação seria revelada na 5ª temporada mesmo. Supostamente, existia uma cena em que o Red X voltaria para casa e a sua mãe iria chamá-lo de Jason. No final, a cena foi deletada para justamente preservar o mistério da sua identidade. O mesmo ainda diz que aquele mistério envolvendo o que tinha dentro da maleta era, na verdade, alguma coisa envolvendo a identidade secreta do Robin. Só que é aquele negócio, né? É uma fonte que alega ter trabalhado no desenho dos Jovens Titãs. Parece até aquele meme, tem um tio que trabalhou na Nintendo. É uma pegada meio assim. Então, não dá para acreditar totalmente nessas informações, mas de qualquer jeito, é legal por curiosidade, né? Pode ter sido isso que estavam pensando, mas acabou não acontecendo. Existem também outros rumores absurdos da temporada 6, como um time jump em que o Robin iria virar Asa Noturna, ou que o final da série teria o Robin virando Asa Noturna, e a Ravenna usaria as roupas brancas, como vimos naquele episódio do futuro. Mas isso realmente fica no campo da especulação, e não tem nenhuma evidência que suporte isso. É bem diferente do artigo da Comic Book Movie, que, embora tenha informações não confirmadas, sabemos que tem algumas coisas que são verdadeiras por causa dos produtores. Tudo isso que eu tô falando é de uma 6ª temporada lá nos anos 2000. Só que recentemente houve uma discussão sobre um possível revival da série. E aí sim, uma nova 6ª temporada. Isso aconteceu porque no filme Jovens Titãs em Ação nos cinemas, tem uma cena pós-crédito na qual o grupo original aparece. E o Robin diz que encontrou uma maneira pro time voltar. O hype dessa cena pós-crédito foi gigante. Surgiu um movimento nas redes sociais para tentar reviver o show. Até a atriz Tara Strong, voz da Ravenna nos Estados Unidos, disse que adoraria que a série voltasse. E tudo isso aconteceu numa época que estavam acontecendo outros revivals, como foi do Justiça Jovem. E muitas pessoas acreditavam que o desenho iria voltar. Contudo, como sabemos, isso nunca aconteceu. Aquela cena pós-crédito do filme, na verdade, era um cliffhanger para um outro longa animado. E esse longa animado era o crossover dos Jovens Titãs em Ação com os Jovens Titãs dos anos 2000. Na minha opinião, esse crossover é muito bom, super divertido, e foi ótimo ver a equipe clássica novamente. Só que é aquele negócio, não é a 6ª temporada. O pessoal queria mesmo era a continuação do desenho dos anos 2000. E até hoje existem grupos da galera pedindo o revival da série. Se um dia vai acontecer, talvez. A gente já viu o revival de tudo nessa vida. Um dia pode voltar. Só que se voltar, eu acho que vai ser uma série bem diferente do que eles estavam planejando na época. E olha, eu até confesso que tenho um certo medo de fazer um revival de Jovens Titãs. Sabe? Porque pode acabar não sendo tão bom como era. E aí talvez o final da 5ª temporada não tivesse tanto impacto assim. É que aquele final é tão especial, é tão perfeito, que eu não sei se precisa continuar, sabe? Eu realmente fico dividido, com medo de não ser tão bom, mas com certeza uma parte de mim gostaria de ver uma continuação. Essa daqui também é só a minha opinião. Agora eu quero a opinião de vocês aqui embaixo. O que vocês acham que teria acontecido numa 6ª temporada dos Jovens Titãs? Comentem aqui embaixo. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados? Dale DC! E esse foi o vídeo da temporada perdida de Jovens Titãs. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!